Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no livro de Atos, no capítulo de número 16. Só que nós vamos pegar aqui o finalzinho do capítulo 15, porque tem a ver com o contexto da mensagem que nós vamos estar meditando. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: a segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. E diz o seguinte: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E a palavra diz o seguinte: contenda, houve uma grande contenda, houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, e essa contenda, vamos voltar um tiquinho aqui, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e os não acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E a palavra, as referências nos adverte, dizendo o seguinte: às vezes surgem divergências entre crentes que amam ao Senhor e também amam uns aos outros. Quando elas não podem ser solucionadas, é melhor desistirem de convencer um ao outro e deixar que Deus opere a sua vontade na vida de todos os envolvidos, diferenças de opiniões que levam à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, nunca devem ser acompanhadas de amarguras e hostilidades. Tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus, com sua bênção e graça. Atos 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonísia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia
e ajuda-nos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés do tronco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Surimicanturianda labaia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos
e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Esse livro de Atos dos Apóstolos, né? Este livro é de uma riqueza extraordinária tão grande, irmãos, que todo varão e varoa, né, que pensam um dia, né, em galgar na igreja do Senhor, né, um cargo administrativo, né, precisa ler, reler e meditar nessa carta de Atos dos Apóstolos, né, que foram os homens dos quais tiveram a responsabilidade de abrir as igrejas de Cristo, né? Já falei, repeti muitas vezes, continuo repetindo. Jesus veio na terra, viveu até os 33 anos de idade. Até os 30, ele vivia em casa cuidando da mãe e das irmãs, né? E por que não dizer também dos irmãos, né, que ali moravam juntos, né? E aos 33 começou o seu ministério. Durou apenas 3 anos. Nesses 3 anos, ele implantou todo o plano de salvação, no qual o Pai deu para que ele implantasse, né? E nesses 3 anos, ele implantou o plano de salvação. Mas a abertura das igrejas ficou a cargo dos 12 apóstolos, né? E assim aconteceu. E aí, em toda a carta ou livro de Atos dos Apóstolos, ou apenas Atos ou Atos dos Apóstolos, né, que é a mesma coisa, né, falam dos ocorridos, de fatos, né. Aqui em Atos dos Apóstolos, todo ele é publicado através de fatos, de acontecimentos. Eu falo muito isto. Eu tenho um irmão, graças a Deus ainda está vivo, lá em São Paulo, um irmão que a gente ama demais, né? Congregamos juntos durante muitos anos, né? No ministério do qual eu nasci, né?
ali fundado, dirigido, administrado com todo carinho, com todo amor pela mão do Senhor, né? Pelo missionário Davi Martins de Miranda, Igreja Pentecostal Deus de Amor, né? É a minha segunda mãe aqui na terra. A minha primeira mãe é a mãe da qual eu nasci. E a minha segunda mãe no cumprimento do ídolo de Jesus. Falando a Nicodemos em São João 3, ao homem é necessário nascer de novo. Aí você precisa procurar um ministério, procurar uma igreja, né? E eu, né, instruído pelo Espírito Santo do Senhor, né, escolhi a Deus de Amor, né? E lá eu nasci, fui batizado, lá eu nasci de novo, né? Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, São João 3, né? Começou a conversa, porque Nicodemos era príncipe dos judeus, né? Dos fariseus, né? Procurou Jesus de noite, né? Ali escondido dos seus comandados, porque ele seria censurado. E ele foi à noite, porque era homem, era varão valoroso, temente a Deus, né? E chegou para Jesus à noite ali, de maneira que os seus não viam, e perguntou para Jesus: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verdadeiramente tu é homem vindo de Deus. E Jesus já entrou de cara dizendo para ele o seguinte: ao homem é necessário nascer de novo, né? E eu nasci de novo, graças a Deus, né? Quero trazer meu testemunho aqui. Eu não conseguirei colocar num vídeo só apenas meu testemunho de conversão. Eu tenho vários testemunhos em toda a minha vida após ter me convertido dali para cá. Mas eu quero contar o meu primeiro testemunho a ser gravado para colocar no meu canal para os irmãos tomar conhecimento. Será o testemunho da minha conversão, né? Porque todo mundo que nos conhece, né, que nos conheceu antes, nos conhece agora, né, quer saber o que aconteceu. Por que aconteceu que você gostava, adorava, vivia no mundo e amava o mundo, adorava o mundo, e de repente você abandona tudo e vira crente? O que aconteceu? Eu vou trazer para os irmãos num vídeo que eu vou estar gravando, intitulado O Testemunho da Minha Conversão. Vai ser esse o título do vídeo, da mensagem, né? O testemunho da minha conversão, né? Para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que me conhecem, que sabe que tipo de homem eu sou, né? Eles, para que a fé deles também cresça, eles também se convertam da mesma forma que eu me converti. E graças a Deus, eu sou um homem extremamente abençoado por Deus. Na minha vida, no meu lar, na minha casa, em toda a minha família, né? Eu quero que todos tomem conhecimento e façam o mesmo trajeto que eu fiz, né? Mas voltando aqui para a mensagem, que é o que realmente interessa, né? Então aqui Paulo e Barnabé, né? Eram parceiros, dois grandes parceiros. Barnabé, um dos 12, e Paulo, o 13º, né? E após voltar de Jerusalém, levando ali o desfecho final, o veredito final dos 12 apóstolos, né? Para poder, para as igrejas, para saber o que foi determinado, né? Qual foi a resolução que tomaram em relação à contenda que houve ali, né? Sobre o rito de Moisés, rito mosaico, né? Relacionado diretamente, né, à circuncisão cirúrgica que o homem recebia, né? Eles voltando, chegou ali, leu a carta e levou consigo mais 2 apóstolos ali, mais 2 discípulos que juntamente confirmaram toda a palavra, né? E após um determinado tempo, Paulo e Barnabé, Paulo chegou para Barnabé e falou: vamos voltar na cidade dos irmãos lá, porque estava a seguir, já estava em outra cidade. Só que Barnabé queria que Paulo levasse com eles também a Marcos, né? E Paulo recusou levar Marcos, porque Marcos tinha separado deles, né? Já há algum tempo atrás, né? Indo para outra banda, né? Continuou firme no ministério, fazendo a obra de Deus, mas não estava com eles, né? E Paulo achou que não deveria levar Marcos com eles, porque, quer dizer, por onde andou, o que ele fez, com quem estava, né?
A gente tem que tomar esses cuidados todos, né? E Paulo recusou levar, mas Barnabé achou que devia levar, né? E por causa disso, houve tal contenda entre eles, né? Que eles acabou separando um do outro, deixou de ser parceiros, né? Deixou de ser parceiro, né? E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. É este Marcos que Barnabé queria que Paulo levasse com eles. Por causa da contenda separaram. Barnabé seguiu um caminho levando Marcos com ele. E Paulo levou com ele a Silas, né? A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham, né? E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra nos adverte aqui, irmãos, né? Às vezes surgem divergências entre crentes que amam ao Senhor e que também amam uns aos outros. Quando elas não podem ser solucionadas, é melhor desistirem de convencer um ao outro e deixar que Deus opere na sua vontade na vida de todos envolvidos, né? Assim precisamos agir, né? Não dá para chegar, né, ali se convergir, né? Então espera, né, que Deus vai agir e tudo se acaba bem, né? Não leve a contenda à frente, porque a contenda não é de Deus. Há uma divergência, começa a contenda, tenta resolver, né? Não deu certo, não houve, nenhum conseguiu convencer o outro, então deixa quieto. E aqui a palavra nos exorta dizendo: diferenças de opiniões que levam à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, nunca devem ser acompanhadas de amarguras e hostilidades. Tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus, com sua bênção e graça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo se interessou por esse varão para levarem, né, para ser companheiros, para ser parceiros, né? Um jovem recomendado pela igreja, pelos irmãos, né, que era realmente um varão valorosíssimo, né? E Paulo se interessou e quis levar. Mas tinha um problema. A mãe era judeu ou judia, né? Mas o pai era grego. E por esse motivo, para que Paulo não fosse contestado, né? Paulo então achou melhor circuncidar esse varão, o jovem Timóteo. Não era necessário, não precisava, né? Mas o nosso problema, irmãos, todo homem, toda mulher tem que ter uma grande preocupação com a sua vida cotidiana, né? Tudo, tanto quanto vem a nós, que nós façamos, que existe pessoas nos vendo, nos contemplando, em todo e qualquer lugar, irmãos. Não é só na igreja, não. O que a Bíblia dá para nós como lição de vida não é apenas na igreja. É 24 horas por dia, em todo tempo e em todo momento, em todo lugar. O problema, irmãos, não é a nossa consciência. O grande problema que nós temos que realmente tomar todo o cuidado é com a consciência dos outros, daqueles que nos veem, que nos ouvem, que nos escutam, né? Exatamente porque não podemos permitir, não devemos deixar que façam um mau juízo de nós. Isso é necessário, tomamos esse cuidado. E Paulo, então, levando com ele aquele varão valoroso,
que dava bom testemunho à igreja, confirmando isto. Filho de uma mulher judia, mas de pai grego, Paulo achou por bem circuncidá-lo, exatamente para fechar a boca daqueles que pudessem acusar Paulo de ter com ele um incircunciso, porque era filho de grego e não de judeu, né? E assim Paulo fez. E Paulo quis que este fosse Timóteo, né? O jovem Timóteo. Paulo quis que este fosse com ele. Tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares onde todos sabiam que seu pai era grego, né? O problema não era nem dos gregos, porque quem acusava a todos de tudo e qualquer coisa que estava na lei, que a pessoa não obedecia, não cumpria, não eram os ímpios, eram os judeus. Eles que acusavam a todos de não andar nos verdadeiros caminhos da lei de Moisés, né? Que é a verdadeira lei de Deus, da qual Jesus não aboliu nem um jota nem um tio, apenas aperfeiçoou, né? E Paulo assim o fez, o circuncidou e foi-se, né? E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Olha, irmãos, para vocês verem o que é um homem que tem conhecimento. Eu falo muito isto na nossa vida profissional de um modo geral, né? Na nossa vida. Quem disse isto foi Pedro. Foi Pedro quem disse isso. Pedro, Tiago, Paulo, né? Mas foi Pedro quem falou, né? Cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é o conhecimento, irmãos, que liberta o homem de todas as coisas que nos faz mal. Vou repetir, é o conhecimento que libera o homem de todas as coisas que nos faz mal, que liberta, né? Que liberta, né? E não só liberta, como previne o homem, né? Para nos livrarmos das astutas ciladas do diabo. Porque se você já cresceu na graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, busque o conhecimento na sua santíssima palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Busque o conhecimento, né, que o Senhor te dá. Além do conhecimento, sabedoria, entendimento e a graça, né? Crescer na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos irmãos se preocupam em crescer apenas na graça, buscar dons espirituais, né? Ora, jejuma, né? Vai para o monte, né? Buscando dons espirituais, mas não tem conhecimento, não sabe explicar com sabedoria e entendimento um versículo, né? Ele atropela a palavra, passa por cima, vai embora correndo, lê a palavra de Deus, palavra essa que era para gastar a maior parte do tempo de pregação no altar, ele lê ela em 5 minutos, depois se preocupa em orar por revelação. É só orar por revelação e mais nada, prometendo o mundo e o fundo para as pessoas através das revelações, né? Se são falsas ou verdadeiras, é entre você e Deus. Deus te julgará no dia do juízo. Deus te julgará, né? Você tem que gastar a maior parte do seu tempo em cima do altar, pregando a santa palavra de Deus. O evangelho genuíno, real e verdadeiro. Prega, exorta, explica, repreende. Você pode fazer todas as outras coisas mais, se assim o Espírito Santo de Deus te revelar, te impulsionar, determinar, mandar, você faz. Assim Deus vai cada vez mais e mais te abençoar cada vez mais e mais.
mas você precisa crescer no conhecimento, na sabedoria, na graça, no poder de Deus e entendimento. Porque o que liberta, irmãos, o que liberta as pessoas cativas nas garras de Satanás é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que edifica todas as coisas. Somente através da palavra nós podemos tirar as pessoas das garras de Satanás. Somente a palavra de Deus pode libertar os irmãos das garras de Satanás, que veio ao mundo exatamente para fazer essas três coisas que o Senhor Jesus disse e confirmou, está lá em Efésios. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Com este único versículo, irmãos, eu farei uma pregação de 2 horas de pregação e não conseguirei passar tudo que o Espírito Santo do Senhor me revela pela santa palavra do Senhor, para livrar aqueles e aquelas que estão presos nas garras e grilhões de Satanás, que lê a palavra de Deus, mas não entendem, explicam, mas sem nenhum entendimento, sem nenhum poder de convencimento que vem do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu oro, clamo e rogo e peço a todos, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dê a cada um de vocês, eu diria, para ser mais abrangente, a cada um de nós, conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!